Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você seja abençoado, quer que você seja uma nova criatura. Ele quer mudar essa situação que você está vivendo hoje. Ele tem mudado a vida de tanta gente. Por que não vai querer mudar a sua vida também? Porque, de fato e de verdade, Deus não é responsável pelas nossas mazelas, pelos nossos sofrimentos. Pois Deus é como Pai. Deus é como Pai. Você, como pai ou como mãe, teria coragem de punir o seu filho, sua filha, com uma doença incurável, por exemplo? Você teria coragem de jogar sua filha, seu filho, debaixo de um automóvel para ser atropelado? Não. Nenhum pai faz isso, pelo que eu sei. Nenhum pai seria capaz, seria monstro de fazer isso. Ora, se nós queremos o melhor para os nossos filhos, será que Deus não quer o melhor para nós? Muito mais, porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos e podemos realmente falhar, mas Ele não falha. Jesus fala sobre isso, ele diz assim, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos, se o filho pedir pão, vocês não vão dar pedra. Se pedir ovo, não vai dar um escorpião. Ora, se vocês que são maus, são injustos, são capazes de ser bons para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Então Deus é Pai e Ele quer o melhor para você, amiga e amigo. Só que, por conta das nossas más escolhas, nós colhemos os frutos. Então, eu estou colhendo hoje os frutos do que eu plantei ontem. Vou colher os frutos amanhã do que eu plantar hoje. É a lei fixa da vida. Ninguém pode ultrapassar isso. A lei fixa da vida é isso. Você planta tomate, você vai colher tomate. Você planta arroz, você vai colher arroz. Você planta e vai colher daquilo que você plantar. Se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Agora, como plantar? O que plantar? Que plantar? De repente, você diz, eu não plantei nada de ruim, mas a minha vida tem sido péssima. Bem, o resultado é que a sua vida está aí, de péssima qualidade,
E para você reverter essa situação, só tem um jeito, não tem outro. Não tem outro jeito senão você ouvir a palavra do eterno Deus Pai que estás nos céus. Se você ouvir a palavra dele e obedecer, praticar, então você vai começar a semear, plantar a vida na sua vida. E lá na frente você vai colher os frutos dessa obediência. Olha só, nós temos um testemunho da Dona Maria Aparecida. Ela contraiu um câncer, digamos assim, agressivo na garganta. Ela sofreu horrores por causa desse câncer. Até que um dia ela ouviu a voz de Deus. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver a fisionomia dela que foi no passado, quando ela estava com câncer. Vamos ver essa figura, a foto dela quando estava mal. Olha só, ela já tinha feito tratamentos com quimioterapia, perdeu o cabelo todo, está aí com uma sonda. Assim era a Dona Maria Aparecida. E ela mudou isso aí. Os médicos não tinham mais o que fazer, porque a ciência, por mais avançada que seja, ela é limitada. Ela é limitada. Não tem como ela passar do limite dela. Mas para Deus, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Enquanto nós estamos falando, com certeza o Espírito Santo está falando com você, minha amiga e meu amigo. E com certeza ele está lhe convencendo. Se o Espírito Santo estiver falando com você neste momento, pode ter certeza, é porque ele quer fazer algo grande na sua vida. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Então vamos agora assistir o testemunho da Dona Maria Aparecida, por favor. Fui diagnosticada com câncer na rinofaringe. Fui desenganada pelos médicos. E ao receber aquela notícia de um oncologista, eu me assustei. Pela pouca experiência que eu tinha, eu falei, é um câncer. Meu nome é Maria Aparecida. Acordei de manhã com muita dor de cabeça, né? Muita dor na garganta. E por mim estar com febre também, estava com febre alta, e procurei os médicos. Quando eu fiz o primeiro exame, eles falaram que era uma dor de garganta, não era nada sério, era uma dor de garganta. O meu problema continuou, aquele problema, aqueles sintomas continuaram, a mesma coisa, febre, dor de garganta, e cada vez aumentava mais o problema. Chegou ao ponto que apareceu, né? Por fora do meu pescoço apareceu um caroço. E quando eu cheguei ao hospital, novamente, aí a médica foi e falou assim, vamos fazer um exame mais sério. Aí fizeram uma tomografia e quando ela fez a tomografia, que ela pegou o laudo, ela já me encaminhou diretamente para um oncologista. E ao receber aquela notícia de um oncologista, eu me assustei. Eu me assustei porque, pela pouca experiência que eu tinha, eu falei, é um câncer. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, a médica, a oncologista, seu caso é um caso que eu vou encaminhar para outro médico, que é para ver se a gente consegue fazer uma cirurgia aí. Só que me encaminhou para o outro médico. Chegando no outro médico, cabeça e pescoço, falou, não, seu caso não é de cirurgia. Seu caso é um caso para ser tratamento com rádio e químio. O tratamento foi destruidor. O tratamento, cada dia que eu tomava uma químio e eu fazia uma rádio,
era um dia menor, era menos um dia para mim. Cada dia menos um. Piorando, piorando. Aquele caroço que tinha estourou, saiu, fiquei cheirando mal. Eu fiquei numa situação que o médico chegou para minha família, para uma filha minha, e falou assim: tudo que eu tinha que fazer por ela, nós da oncologia fizemos. E eu ouvi aquela voz, ele falando para me trazerem para casa, que não tinha mais o que fazer por mim. A lágrima caiu, minha filha chorando, né, me trouxe para casa, usando sonda, porque eu não me alimentava, eu não conseguia tomar uma gota de água. Uma gota, eu chorava para tomar água. E eu não conseguia tomar aquela água. Via minha filha tomando água, meu esposo, eu chorava. Porque eu queria aquela água, eu tinha muita sede e eu não conseguia tomar água. Não conseguia falar, não conseguia nada, nem me mexer. Não conseguia nem me mexer na realidade. E nem dormir também. Porque para mim dormir eu tinha que dormir sentada. Porque deitada eu não conseguia, por forma da ferida que eu tinha no pescoço, e doía muito. Aquela sonda, ela me machucava muito na garganta, então era muita dor mesmo, era dor 24 horas por dia. Na minha mente, eu falava, eu não vou, eu vou sair dessa, porque dizem que existe um Deus, e eu creio que esse Deus existe. E eu ouvi falar desse Jesus. Eu assistia a programação da televisão, e um dia eu ouvi. E estava acontecendo uma campanha na igreja nessa época, uma campanha muito forte. E eu pedi ajuda. E foi alguém da igreja lá na minha casa e me ajudou, né? Porque eu não conseguia andar. Além de não falar, eu não andava. Era se alguém me levasse. Tomar banho, tudo era dependente 100% das pessoas. E chegou o momento que me levaram para a igreja, eu fui para a igreja. E eu ouvindo falar, cheguei a ter uma decisão. Falei, bom, os médicos falaram que eu não tenho mais cura. Eu estou da medicina só de Deus. Mas a última palavra é a de Deus. Então eu vou buscar a última palavra. E eu lendo, ouvindo, pregar e falando daquela campanha. E eu falei, eu vou fazer esse sacrifício. Eu não tinha nada naquela época, porque eu estava sem trabalhar. Eu saí da empresa, né? E fiquei gastando muito com remédio, muito mesmo com dieta. Eu por semana gastava muito, eu comprava as caixas de dieta e é cara a dieta, ela não é barata. E eu cheguei a sacrificar o pouco que eu tinha. Eu deixei de comprar dieta, eu deixei de pagar contas, isso em prol da minha saúde. O meu esposo chegou a pegar um dinheiro com o familiar dele para fazer o meu enterro. Falou para o parente dele, falou assim, ó, eu preciso de tanto, mas esse dinheiro não é para ninguém mexer nele. Isso aí eu ouvi do meu esposo. Ele falou assim, esse dinheiro ninguém mexe, porque se acontecer alguma coisa com a sua mãe, a gente tem com quem fazer, né? Eu ouvi aquilo, aí eu pensei dentro de mim, eu falei, não, dentro de mim eu pensei, eu não vou morrer, eu vou colocar tudo no altar. Se é o altar que tem que me devolver, eu vou colocar no altar. Eu coloquei tudo. Eu levei tudo, mas juntei tudo. Mas tudo, fiquei zerada. Eu fiquei com 300 ml de comida. Eu tinha que me alimentar a cada 2 horas. E a cada 2 horas era 300 ml. Aí coloquei no altar. Subi, ajudada pelas pessoas naquele altar, passei e coloquei meu sacrifício. Só que quando eu passei ali, já senti a diferença. Eu senti algo sair de mim. Sair algo.
Aí eu desci, fui para casa. Cheguei em casa. No caminho eu já falei para minha filha, essa sonda tem que ser removida. Mandei mensagem para ela. Ela falou, você tá louca? Fui para casa. Eu cheguei em casa, eu mesma, com toda a debilidade que eu estava, eu consegui comer. Eu mesma fiz uma comidinha batida e eu comi. E dali para frente, foi só melhoras e melhoras e melhoras e melhoras e melhoras e melhoras, até o ponto que eu cheguei ao hospital, retornando ao México. O médico olhou para mim e falou assim, Dona Maria, eu falei, sim senhor, doutor. É a senhora? Eu falei, sou eu. Não, eu falei, sou eu, doutor. Ele falou, olha, quase 40 anos eu tenho de medicina, a senhora é a única paciente que eu vi que voltou. Fiz novos exames, novas tomografias, novas ressonância, fiz mais uma ressonância e tomografia. Sempre, a cada 3 meses era feita uma tomografia, só melhora, só melhora, só melhora. Cicatriz, só tem a cicatriz, não tem mais nada, tudo ok. Tudo ok, tá tudo bem, Dona Maria, tá tudo bem. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui curada. Eu aprendi que a nossa vida, nós temos que viver uma vida no altar. Que tem que ter uma vida com Deus no altar. Entregar a sua vida 100%. Nascer do Senhor Jesus, ter um encontro com Deus, nascer do Espírito Santo. Porque se você não tiver um nascimento com o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. A vida nossa hoje, a vida minha hoje, eu dependo do altar e do Espírito Santo. Porque foi através do batismo com o Espírito Santo, quando eu tive um nascimento, naquele domingo que o pastor mandou, eu subi naquele altar, que eu subi, e mandou eu olhar para o nome de Jesus, e eu olhei, e ali o Espírito Santo desceu sobre mim, e eu tive um encontro com Ele, fui batizada com o Espírito Santo, e hoje eu posso dizer que eu não respiro sem o Espírito Santo, eu não vivo sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o altar, uma vida de sacrifício, viver sacrificar no altar, você tem que ter vida de sacrifício. Para quem andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Para ele, existe algo impossível? É neste Deus vivo que você precisa depositar a sua confiança e crer que através dele, o impossível da sua vida se fará possível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você que está desacreditado, por tanto ouvir que para o seu problema não tem mais jeito, neste domingo, 27 de setembro, o terceiro domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, o impossível é possível somente para quem crê na palavra de Deus. Vou repetir, o impossível só é possível quando se crê, quando se lança a vida sobre a palavra de Deus. O altar é o altar do Espírito Santo. É no altar que a gente casa e que recebe a bênção para o casamento. É no altar que nós consagramos crianças. É no altar que nós servimos a Deus. E quando nós colocamos nossas vidas no altar, 100%, quando confiamos nele, então do altar vem o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com a Dona Maria Aparecida. Ela estava num estado terminal. Ela já tinha sido mandada
para casa, para morrer em casa. Mas ela não aceitou aquela situação. Ela não aceitou morrer. Por quê? Porque ela cria no Deus dos impossíveis. Então você que nos assiste nesse momento e que crê no Deus dos impossíveis, então você é a pessoa indicada para vir no altar, para subir no altar, para entregar sua vida, colocar sua vida no altar neste domingo, porque neste domingo o impossível será possível para aqueles que creem, obviamente. Não são todos. Sou honesto para você. Sou honesto em dizer, olha, não são todos. Não são todos os que recebem, porque somente recebem aqueles que creem. Jesus disse isso. Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo, falou para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Será salvo. Então, a salvação, o impossível, é só para os que creem. E você é uma das pessoas que foi escolhida porque você creu, você crê. Então, neste domingo, qualquer igreja universal do Reino de Deus, as portas estarão abertas para todos os que creem. Todos os que creem. No templo, nós teremos reunião às 7 da manhã, primeira reunião das primícias, depois nós teremos a reunião das 9h30 e, finalmente, a reunião das 18 horas. Em todas essas reuniões, como em todas as reuniões das igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos o altar disponível para todos os que creem. Se você crê, venha. Se você não crê, esquece que eu estou falando. Graças a Deus. Senhor, os meus pés estão cansados, o meu rosto está molhado pelo pranto que chorei. Perdoa minha fraqueza e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda. Me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida. Faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. Senhor, perdoa minha fraqueza e tira essa tristeza que insiste em ficar no meu coração. Senhor, eu preciso de ajuda. Me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida. Faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil,
frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. O Senhor Jesus declarou a importância de sentarmos à mesa com Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Somente em Jesus e na sua palavra encontramos alimento para sermos sustentados até o fim. Nesse período, muitos deixaram essa comunhão e agora se encontram fracos e desanimados. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia na casa de Deus? Busque o verdadeiro alimento para a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Recomeço, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é André Souza, eu tenho 35 anos e aos 20 anos eu conheci o mundo das drogas, fiquei viciado no primeiro tiro de cocaína, primeira carreira, eu já me senti, aquilo dominou meu corpo. E a partir desse dia começou o sofrimento na minha vida. Não conseguia pensar em nada a não ser na droga. Ela dominou totalmente meu corpo, meus pensamentos. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Essa dor que eu sentia na alma, eu chorava. Era como se eu tivesse preso dentro do meu corpo. Eu queria sair, eu queria acordar, era um pesadelo. Eu queria acordar e falar, poxa, foi só um sonho. Eu não sou viciado. Até um ponto que eu usei tanta cocaína numa noite, eu creio que uns 10 pinos mais ou menos, que me deu um começo de overdose, que eu fui parar no hospital e virei andarilho, ficava andando sem rumo e comecei a ficar totalmente dependente do álcool, pinga, barata, e cheguei a mendigar até para os donos de bares para me dar pelo menos um gole de cachaça para ver se esquecia um pouco, se saía um pouco aquela agonia que estava dentro de mim. A realidade da rua vai muito mais além do que eu imaginava. Ali eu passei frio, muita fome, sede eu passava, humilhações, pessoas nos xingavam, eu era maltratado, mal visto. Eu tinha medo de me olhar no espelho porque eu não me via mais, eu não me enxergava mais. Via ali um morador de rua, um monstro eu via na verdade. Veio lembranças da minha mãe, de como ela poderia estar, que eu sabia que no fundo ela estava preocupada comigo. E eu voltei para casa, ela me acolheu e ela falou, olha, a gente vai para a igreja. E foi aonde eu aceitei o convite. Eu fui me arrastando. Não tinha forças, as pernas não obedeciam, os pensamentos falando que eu não ia conseguir, que não tinha jeito, o jeito era me internar. Foi uma guerra no meu pensamento até eu chegar lá, até para entrar. Na igreja foi uma dificuldade tremenda. As pernas não queriam obedecer, mas quando eu cheguei na porta, eu já senti algo diferente ao pisar. Dentro da igreja eu senti uma paz muito grande dentro de mim. Foi como se o próprio Espírito Santo estivesse me levando lá para dentro. Eu consegui chegar ao altar e ali eu fiz uma oração, falei com Deus, fui muito sincero e falei para Ele, olha Deus, se o Senhor está aí realmente, eu entrego toda a minha vida, corpo, alma e espírito, o Senhor. Eu estou sofrendo muito e eu quero a partir de hoje andar nos seus caminhos, te seguir, Senhor. E entreguei minha vida para Ele e ali aquele peso que estava nas minhas costas, os pensamentos abriram meus olhos, eu senti uma alegria, voltei a assistir o culto, entendi tudo que foi pregado naquele dia. E fui para casa muito leve, uma sensação, uma paz maravilhosa
dentro de mim. E a partir desse dia, 25 de outubro de 2018, nunca mais eu usei droga na minha vida. Eu vi que eu não precisava mais daquilo. Eu precisava só ter o Espírito Santo dentro de mim. Foi aí que eu fui em busca do Espírito Santo que eu queria ter, né? Esse encontro com Deus verdadeiro, que eu ouvi falar naquele culto, aquela reunião que eu ouvi falar que ter tudo na vida é ter o Espírito Santo. Eu queria conhecer Ele. Foi aí que eu pensei em fazer algo para Deus, que eu tinha feito tudo para o vício. Tinha feito praticamente tudo, né? Quase sacrifiquei minha vida para o vício. E eu queria sacrificar aquilo para Deus. Então foi aí que eu decidi fazer um voto com Deus, algo que eu nunca tinha feito. E ao colocar no altar, foi como se Deus já estivesse me esperando ali. Junto eu coloquei minha vida no altar e desceu sobre mim uma paz enorme. Fui saber o que era paz através desse dia. Eu fui saber o que era amar o próximo. Eu fui saber o que era ser feliz de verdade naquele dia. Voltei nos lugares onde eu frequentava e falei para todo mundo, para todos aqueles amigos que um dia me ofereceram droga. Eu falei para eles que Deus existe, que vício tem cura. O Espírito Santo, Ele é tudo. Ele é companheiro, Ele é paz, Ele que me guia, Ele que me dá força quando eu preciso, Ele me dá entendimento. Se eu morresse hoje, eu sei para onde minha alma iria, porque eu sei que Deus é comigo. E eu sou muito grato à Igreja Universal do Reino de Deus por ter cuidado de mim, cuida até hoje. Eu sou muito grato ao que Deus fez na minha vida, uma gratidão eterna. Ele me deu essa vontade de viver, essa liberdade que eu tenho hoje, que é impagável. Uma paz que essa paz se chama Espírito Santo. Logo que Jesus nasceu, Maria e José o levaram ao templo para ser apresentado a Deus. Senhor, entrego essa criança em tuas mãos para que seja consagrada a ti. Que sua vontade seja feita na vida deste menino. Amém. Amém. Esta bênção trouxe direção e proteção para a sua missão aqui na Terra. Porém, em nossos dias, procurando proteção e o melhor futuro para os seus filhos, muitos pais têm oferecido seus filhos às entidades ou confiado seu futuro apenas aos estudos, desprezando assim a bênção de Deus. O resultado: hoje este filho vive doente, rebelde, mal nos estudos e indo para um caminho cada vez mais perigoso. Pai, mãe, vamos seguir o conselho bíblico. Venha apresentar o seu filho a Deus. Neste domingo, 27 de setembro, a bênção dos filhos, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu tenho 33 anos, sou empresária. E o meu preconceito contra a Igreja Universal começou desde muito nova, porque a minha família sempre foi muito conservadora. E as pessoas falavam muito da Igreja Universal para mim, né? Falavam que na igreja só tinha ladrão, que quando eu chegasse lá eu ia ter que entregar tudo o que eu tinha. A minha mãe falava que a Igreja Universal fazia lavagem cerebral nas pessoas, que as pessoas saíam de lá com a cabeça virada. Então, desde a minha infância, eu entendi que a Igreja Universal era o último lugar que eu teria que pisar e que lá só tinham pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham cultura. Um dia me convidaram e eu me lembro até hoje que quando me convidaram, quando fizeram o primeiro convite para mim, eu falei, eu naquela igreja? Não, eu não vou naquela igreja, eu vou na igreja X, vou na igreja... Mas naquela igreja eu não vou. E continuei vivendo a minha vida. Eu era uma pessoa muito vazia, eu tinha muita mágoa das pessoas, eu guardava uma mágoa muito grande do meu pai,
né? Eu era aquela pessoa que todo mundo gostava de ter por perto. Porém, quando eu me deitava lá no fundinho, era aquela tristeza, eu chorava, eu me sentia inferior. Bom, eu sabia que eu precisava de ajuda, e de muita ajuda, e de uma ajuda específica. Porém, o preconceito que eu tinha da Igreja Universal não me deixava procurar a igreja. Eu era casada e vivia um casamento horrível, né? Um casamento destruído. E nesse casamento eu fui até o fundo do poço. E eu fui buscar no casamento aquele carinho que me faltava, porém esse vazio ele não preencheu. Tentei de todas as formas melhorar aquele estado que eu me encontrava, né? Porque eu tinha síndrome, depois das baladas, eu chegava em casa, eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha ataques do pânico, aquela sensação de morte, de tristeza, de que você tá sozinha. Aquela sensação tomava conta de mim. Foi aí que eu busquei ajuda na Igreja Universal, porque não tinha mais para onde escapar, eu não tinha para onde ir. E eu falei, não, eu vou para lá. E eu me lembro que na primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal, eu senti algo tão diferente, mas tão diferente, que eu até fiquei emocionada, porque lá foi o único lugar que eu senti uma paz. E eu sabia que aquela paz que eu sentia não tinha nada a ver com o que tinham me ensinado, que tinham me falado a respeito do Bispo Macedo. Eu vi que ali era um lugar que Deus estava ali. E aí eu comecei a me sentir culpada, né? Porque, poxa, quantos pensamentos ruins eu tive a respeito dos bispos, principalmente do Bispo Macedo, da pessoa dele e da Igreja Universal. No momento que eu cheguei ali, tudo isso foi quebrado, porque nós vemos Deus em cada detalhe ali dentro. E naquele dia, eu já saí leve de dentro da igreja. Eu já saí diferente. Eu saí sabendo que o Senhor Jesus poderia mudar a minha vida. Ele poderia me livrar. E depois desse dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. E eu fui indo, e cada dia querendo ir mais, cada dia querendo ir mais, e mais, e mais, e mais. E parecia que a cada dia que eu ia, a minha situação, eu já conseguia dormir, eu já conseguia pensar na minha vida, eu já conseguia ter clareza de pensamentos, porque eu vivia a minha vida de uma forma que eu não conseguiria nem pensar, os meus pensamentos estavam todos turbulentos. A partir do momento que eu cheguei na Igreja Universal, eu vi que Deus podia mudar a minha situação. E depois desse dia, a minha vida começou a mudar. A minha vida mudou de fato e de verdade. Para Deus, nada é impossível, por mais que você esteja numa situação onde você acha que ninguém está passando pelo que você está passando. O Senhor Jesus, que eu encontrei na Igreja Universal, Ele pode mudar essa situação, Ele pode te curar, como Ele me curou diversas vezes. Ele pode tirar a sua tristeza, Ele pode transformar a sua vida. E esse Deus eu conheci na Igreja Universal. Eu diria para essas pessoas que estão procurando uma mudança, procurando, se sentem no fundo do poço, sentem que ninguém pode mais ajudá-las, sente que ninguém quer ajudá-las, sente que está sozinha, sente que para o seu caso não tem jeito. O meu conselho é: venha ver com seus olhos esse Deus vivo que está aqui, que está agora aqui com a gente. Venha que você vai ver com seus olhos, ninguém vai te falar, você vai ver o poder de Deus, o Deus vivo na sua vida. Meu nome é José de Freitas, sou empresário, hoje bem-sucedido, e estou aqui hoje para falar a respeito da minha vida antes de eu conhecer a fé. Era um fracasso, não tinha expectativa de vida, porque eu trabalhava de funcionário, ganhava muito pouco, pagava aluguel, não tinha condições alguma, né, de comprar um imóvel para morar dignamente. E através de indicações falaram: olha, vai comprar na comunidade, já que não tem um dinheiro para comprar um imóvel e investir,
vai para a comunidade, que na comunidade consegue pegar no local mais simples ainda, ou seja, em cima de um córrego, né? E quando chovia, era desesperador, a gente não tinha outra saída de comprar outro imóvel, não tinha recurso para isso. A gente ficava preocupado se uma chuva poderia causar um desabamento, uma tragédia. Mas eu não vi expectativa de conseguir um dia ter um imóvel de qualidade para moradia, ou de eu casar um dia, seja porque era uma vida de fracasso. Então não tinha expectativa de fazer uma faculdade, não tinha expectativa de tirar uma carta de motorista, ter um carro, um bem. Achava que era pobre para a vida toda, sem condição alguma. Vivendo uma vida honesta, trabalhando, foi educado, ensinado pelos meus pais, sempre querer o que é nosso, nunca o que é de ninguém. Mas aquela receita ali não foi suficiente para vencer, né? Porque ali trabalhava, mas não tinha um fruto. Então, passava o mês, passava o ano e a vida continuava a mesma. Mas a vida era muito mais dura do que isso. A realidade era cruel, a realidade era dura comigo e com minha família. Então, não tinha expectativa. Num dia, eu liguei a televisão e assisti testemunho de vidas mudadas, de vidas transformadas. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Este programa era um programa da Igreja Universal. Nunca ninguém tinha falado da Igreja Universal. Por quê? Eu vim de outra religião. Então não foi ensinado a vencer, a ter a fé, manifestar a fé. Eu não conhecia. Eu ouvi falar de Deus. Desde muito cedo, meu pai e minha mãe falavam de Deus, mas eu ouvia falar de Deus que deu a vida. Mas eu não sabia de uma vida vencedora, não sabia o que era uma vida de qualidade e achava que quem nasceu rico, ia ser feliz, e quem era pobre era trabalhar para os outros e a vida ia passar. Chegando na Igreja Universal, a primeira coisa que eu vim conhecer foi a fé, colocar em prática. Eu tive ensinamento o homem de Deus ensinando a respeito da fé. E ali eu coloquei em prática, fiz voto com Deus. E de fato e verdade, os votos que eu fiz com Deus, todos eles foram respondidos. Ou seja, a qual que minha vida veio ter uma transformação. Ou seja, minha visão abriu. Porque até essa parte, minha visão não era aberta. O que era impossível para mim se tornou possível. Ali eu praticando a fé, tendo os votos com Deus, a realidade foi sendo outra. Hoje eu posso falar que eu vivo bem, tenho uma vida de qualidade, tenho uma vida transformada, tenho uma vida abençoada. Falo até que, para quem morava em cima do córrego, hoje eu não moro em cima do córrego mais. Deus deu uma visão para mim. Eu vim abrir minha empresa, trabalhar por conta. Minha visão se abriu, atendo não só São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, mas não só atendo São Paulo, mas todo o Brasil. Minha empresa já tem 16 anos, sólida, com sucesso, abençoada. Hoje não só em todo o Brasil e 220 cidades eu atendo, mas para o exterior. Eu falo que eu encontrei o altar e o altar tem me abençoado. Eu tenho visto o impossível na minha vida. O impossível se tornou possível. Hoje eu tenho não só uma residência, a primeira residência que eu comprei, reformei da maneira que eu sonhei, eu e minha esposa, colocamos elevadores, fizemos a reforma que nós sonhamos e do jeito que nós queremos. Depois disso, adquiri mais outros imóveis para investimento, são mais 3 imóveis para investimento. E por último, agora, eu comprei um apartamento no 24º, porque eu falo assim, até Deus preparou o 24º, porque antes era em cima do córrego. Então, para a honra e glória de Deus, hoje nós temos o melhor. Proporciono hoje uma vida de qualidade para minha esposa. Então hoje eu também tenho a minha sede da minha empresa própria, né, o galpão próprio, onde eu faço a fabricação dos meus produtos. E nada compara o maior de todos, o bem maior de todos, que é o Espírito Santo. Essa é a totalidade da minha vida. O meu segredo é o Espírito Santo que me dá força.
toda manhã para me levantar com alegria. Tem guerras, tem luta, porque todos temos. Mas eu luto com certeza da vitória. Eu sei quem está comigo, que o Espírito Santo está comigo. Eu posso falar que eu venci porque o Espírito Santo é comigo. Você já procurou a tantos especialistas, os melhores médicos, advogados, as melhores clínicas de recuperação, os melhores psicólogos, especialistas e mais especialistas que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Mas nenhum deles é especialista no que é impossível. Para isto, somente Deus, o único especialista em impossíveis. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É neste momento em que você chega aos limites humanos, o momento ideal para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. Neste domingo, 27 de setembro, o terceiro domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, a fé é o segredo. Mas não é uma fé emotiva, não é uma fé religiosa, não é uma fé qualquer que a pessoa vai alcançar o seu impossível. É a fé racional, a fé inteligente, a fé sobrenatural, quando você coloca a sua cabeça, o seu intelecto para obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz a fé para a gente. Ora, se ela traz a fé, ela nos dá força, coragem para aplicá-la, praticá-la no dia após dia. E essa fé é que torna possível o impossível. Talvez você tenha uma fé religiosa, talvez você seja uma pessoa até caridosa, uma pessoa boa, você não faz mal a ninguém. Mas se você não tiver a fé sobrenatural, a racional, a fé inteligente, a sua vida vai continuar da mesma coisa, da mesma forma. Porque Deus nos dá a fé como uma ferramenta, para que nós conquistemos aquilo que nós cremos. Então, é por isso que nós temos feito campanhas de fé, como a deste domingo. Será o último domingo do mês, o domingo da fé dos impossíveis. Você crê que Deus existe? Por que não apresentá-lo uma necessidade impossível? Fale com ele. Fale com ele, vamos ver, faça um teste, não custa nada. Ele mesmo diz, provai-me e vede que eu sou bom. Provai-me. Deus, o próprio Deus, nos convida a fazer prova dele. Vê que ele é tão grande, tão justo, tão correto, tão grandioso, que ele deixa o convite para todas as pessoas, tanto os bons quanto os maus. Todos que creem, obviamente, recebem, têm o direito de receber aquilo que ele prometeu. Essa é a palavra de Deus. E se você crê, conforme diz, conforme ensina, então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tá bom? Então, neste domingo, inclusive, nós estaremos consagrando as crianças. Consagrando as crianças para Deus. Se você quiser, traga seu filho, sua filha, sua criança para ser consagrada a Deus neste domingo em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Agora, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.